Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O evangelho que nós vamos ler hoje é o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1. Eu prometi até para a Daia que eu não ia falar do Padre Maurício hoje. Mas realmente foi uma experiência muito profunda essa que nós tivemos esse começo de ano. E não teve como não lembrar, né, deste grande homem de Deus ao ler esse trecho. Por quê? Porque ele sempre, pelo menos em várias conversas, pelo menos umas 3, 4 conversas, ele falou que ele gostava desse trecho, né? E não sei, não acho por acaso, mas não foi intencional eu meditar esse trecho durante essa semana, né? Mas foi providencial, né, esta meditação num trecho que o padre gosta, né? E eu devo reconhecer também que em alguns momentos aqui, as inspirações que eu tive lembrar um pouquinho do que ele do que ele viveu, né? Ou que vive, né? E quem é o Padre Maurício? Me parece ser uma pessoa normal, né? Tá difícil de encontrar gente normal hoje em dia, né? Então, quando a gente encontra, a gente fica realmente impactado. Ele não é um santo, ele só é um bom católico e um bom padre. Um padre normal, né? E isso impacta a gente nesses tempos, né? E esse trecho que ele sempre lembrava, ele falava assim: eu gosto muito daquilo que Jesus disse a Nicodemos, né? E é esse discurso aqui que nós vamos ler, né? E nesse momento, né, é muito oportuno que, fazendo uma meditação aqui na Sagrada Escritura, que nós nos coloquemos no lugar de Nicodemos, tá? Não no lugar de Jesus, do Nicodemos, e que nós possamos ver o quanto nós temos de Nicodemos ainda. Desse Nicodemos confuso, desse Nicodemos errante. Ou seja, Nicodemos estava errando o caminho, é um errante. E quantas vezes nós somos desses errantes? Achamos que estamos no caminho certo, mas estamos errando. Então que nós nos coloquemos assim: será que eu não sou um errante? Será que eu não estou indo para o caminho errado? E aí Jesus
corrige o caminho de Nicodemos e corrige de uma maneira muito radical. E é isso que é a beleza desse trecho. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Jesus lhe respondeu: és o mestre de Israel e ignoras essas coisas? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixa eu explicar aqui por que eu estou emocionado. Eu lembrei sinceramente daquilo que o Padre Pio falava. Que ele, na santidade dele, né, ele chorava muitas vezes ao ler o Evangelho. Né? E eu não quis aqui imitar o Padre Pio, não quis fazer um teatro, não. Né? Mas hoje eu entendo o que o Padre Pio está dizendo, o que ele falava. Né? Nossa! Ele falava: vocês não percebem um cuidado de Deus conosco ao ler o Evangelho? Não tem como não se emocionar. Gente, aqui há uma preocupação de Jesus ao nos dar esse trecho hoje, com a nossa alma. Ele está sendo tão cuidadoso, tão carinhoso, tão misericordioso ao nos dar essa palavra. Justamente num colégio católico. Hoje, quantas pessoas estão ouvindo esta palavra? Quantas pessoas aqui em Jaú, neste horário, pararam para poder ouvir uma palavra dessa? E nós, por sermos um colégio católico hoje, no HTP, estamos tendo a oportunidade de ouvir uma palavra tão forte dessa. E o que ela tem de forte? Ela tem de forte naquilo que ela é um resumo do Evangelho. Gente, o Nicodemos, aqui, começa se dizendo que ele é notável. Quer dizer, entre os seres humanos ele era diferente. Ele tinha algo que fazia as pessoas notá-lo. Ele tinha capacidades humanas diferentes.
ele era notável. Entre os fariseus ele era notável. Será que alguém nos vê como alguém notável? Olha como ela é diferente, olha como ele é diferente. Será? Sim, com certeza sim. Com certeza. Cada um daqui tem dons que chamam a atenção, né? E o São João faz questão de falar que ele era notável, quer dizer, faz questão de falar, ele não era qualquer um. Ele conhecia muita coisa. Ele era um fariseu notável, quer dizer, um fariseu que conhecia muita coisa. Poderíamos dizer, um dos melhores fariseus, um dos fariseus nota 10. Notável, de nota 10, era Nicodemos. E no que um fariseu é notável? Um fariseu é notável no humanismo. Um fariseu é notável naquilo que é humano. Agora, o que o fariseu representa para Jesus? Um sepulcro caiado. Jesus vai dizer que é um sepulcro caiado. Quer dizer, é só algo que esconde uma podridão. Ou seja, ele é um sepulcro bem caiado, aqui o Nicodemos. Ele é um sepulcro bem, bem bonitinho. Por fora. E aqui já há um convite para nós, não sejamos fariseus vivendo algo exterior, ou exclusivamente exterior, esse é o problema. Ou mais exterior do que interior. E esse talvez seja o maior problema ainda. Mas ele vai encontrar Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Eu tive. A primeira vez foi em 2008. E é por isso que eu fiz questão de trazê-los aqui, né? As imagens deles. Para que hoje nós tenhamos um encontro com ele. Né? Um encontro aqui com o coração dele. E vale muito a pena olhar aqui para a imagem, olhar para aquilo que ele está fazendo. Ele está fazendo o quê? Entra. Entra no mistério. Depois você vai. Mas primeiro você entra. Né? Quando, no ano de 2008, no dia 6 de fevereiro, eu participei de uma pregação da Kelly, eu não sabia quem era Jesus. Aí ela falou tão bonito de Nossa Senhora, que eu lembrei de eu carregando a imagem de Nossa Senhora na Legião de Maria quando eu tinha 9 anos. E aí eu comecei a chorar, de desespero. Porque eu percebi que eu tinha perdido 10 anos, dos 9 aos 19, eu tinha perdido 10 anos longe de Nossa Senhora. E eu fiquei desesperado. Desesperado quer dizer, eu não sabia o que mais esperar, a não ser um castigo. Eu merecia ser castigado por 10 anos longe de Nossa Senhora, 10 anos longe de Jesus. E aí, desesperado, eu encontrei a Daia num corredor naquele retiro. A Daia nem era minha namorada. Aí ela viu eu desesperado, ela me deu um abraço, eu continuei desesperado, chorando, e ela falou assim, eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Ela falou, você quer ir ver Jesus? E eu respondi para ela, como assim? Onde ele está? Olha só, uma abertura. Né? Onde está? Eu queria saber. Dei uma abertura. Queria, um ato da vontade, eu queria. Eu não sabia. E aí ela me pegou na mão e falou, vem cá. Ela abriu a porta da capela. Eu já achei estranho, porque eu não sabia que Jesus estava na Eucaristia. Ela me colocou na frente de Jesus. Um ostensório pequenininho. E ela falou, é ele. Até hoje, eu sei que é ele. Até hoje eu sei que é ele. Não é que até hoje eu lembro. Não é que até hoje eu concluí que é ele. Eu sei que é ele. E ela não me pregou, ela não falou muita coisa. Ela só falou, é ele.
E por que que eu sei? Por que que se entrar um ateu agora aqui? Eu fiz essa experiência com as meninas na última aula de Sagrada Escritura. Se entrar um ateu aqui e falar, Jesus é Deus, eu vou dizer o que para ele? O que que você diria? Eu diria, é? E ele vai falar, você tem certeza? Eu iria falar, eu sei que é ele. E ele vai falar o que então, como todo ateu fala? Me prova. E se o ateu fizesse isso com a gente hoje, nos entrasse aqui, colocasse a gente na parede e me fala, me prova que Jesus é Deus. O que é que nós faríamos? Eu continuaria dizendo a ele, é Deus. E eu sei que é. E se ele falasse de novo, então me prova, eu falaria, você quer? Você quer mesmo? Se você quiser, você vai ter a prova. Mas se você não quiser, você não vai ter a prova. Sabe por que que eu sei? Porque eu quis. Se você não quiser, você não vai ter a prova. Se você não quiser ter uma experiência com Jesus, você não vai ter. Por quê? Porque a fé, como diz São Tomás de Aquino, é um ato da razão, regido pela vontade. Por que que o ateu não consegue saber que Jesus é Deus? Porque ele não tem vontade. E por que que ele não tem vontade? Porque ele é orgulhoso e covarde. Por que que nós não temos muitas vezes uma experiência com Jesus? Pelo mesmo motivo que o ateu não tem uma experiência com Jesus. Porque nós não temos coragem e vontade. E por quê? Porque a gente é orgulhoso. O que que o ateu é? O ateu é um orgulhoso covarde. O que que o ateu é? Um mimado. Isso que é um covarde orgulhoso, um mimado. Os mimados não têm experiência com Jesus. Por quê? Porque eles são fracos. Então, se um ateu quiser ter uma experiência com Jesus, ele terá. Só que ele não pode pedir para mim provar. Ele tem que pedir para ele provar. Se você quiser ter uma experiência com Jesus, não adianta pedir para eu provar. Você precisa querer. E se você quiser, ele prova. Ele prova que ele é Deus. Por isso que hoje eu digo, você quer ter uma experiência com Jesus? Se você quiser ter uma experiência com Jesus, olha agora para ele. O que ele está fazendo? Entra aqui então. E o que ele está falando? O que ele está falando? Nada. O que ele está convidando? A entrar aqui, ó. Por que eu estou falando de falar? Por que eu estou falando de provar para o ateu? Por que nós estamos falando de lógica? Por que nós estamos falando de retórica aqui? Porque a lógica e a retórica não serve de nada para entrar aqui. Não precisa de lógica nenhuma para entrar aqui. Basta querer. E é isso que nos falta. Por que a gente não quer? Por causa do nosso orgulho. Porque a gente se vê como notável, como um Nicodemos notável, que quer, olha lá, lembra do jovem rico? Que quer ensinar Jesus. Tanto é que o que vai dizer o Evangelho? À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse. Ele foi encontrar Jesus, mas não porque ele queria se encontrar com Jesus. Ele queria encontrar Jesus exteriormente, como um ateu que entra aqui. Me parece que Nicodemos aqui é um ateu. Não sei se ele é fariseu ou ateu, dá na mesma. Né? Ele quer falar, ele vai falar assim para Jesus: Rabi, sabemos. Essa é a palavra. O que vai acontecer com a gente aqui do Instituto?
O que precisa acontecer com os nossos alunos para eles melhorarem? O que vai ser dessa escola? O que vai ser desses alunos? Qual que é a nossa resposta? Não sei. Essa é a resposta mais adequada. Eu não sei. O que acontece quando o padre derrama água na cabeça de uma criança? Não sei. Eu não sei, mas acontece. O Espírito Santo vem. Como? Não sei. Por onde? Não sei. Quantas e quantas vezes a gente tem dificuldade de lidar com esta situação, com esta emoção de dúvida? Eu não admito dúvida. Eu não admito que a coisa não esteja sob meu controle. Eu não admito insegurança. Eu preciso dessa segurança que a minha inteligência pode dar. Porque eu sei. Sabe? Sabe mesmo? Porque, olha lá, Rapi, sabemos que vens da parte de Deus, como mestre. Ele sabe, né? Sabe tudo, Nicodemos. Sabe muito. Ele é tão sábio que ele vai até explicar por que ele vai usar um silogismo agora aqui com o Jesus. O que é o silogismo? É a lógica formal. Se Jesus não é Deus, Nossa Senhora não é mãe de Deus. Tá certo isso que eu falei? Tem lógica isso que eu falei? Tem lógica ou não? Sim. Se Jesus não é Deus, Nossa Senhora não é a mãe de Deus. Onde está o problema? Na ontologia, no ser. O que ele está usando aqui? A lógica. A lógica. Pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Ele está falando assim, se, premissa, né? Premissa. Se só Deus é capaz de fazer esses sinais, e o Senhor está fazendo esses sinais, o Senhor é Deus, ele fala? Não. Ele fala, vem da parte de Deus. Quer dizer, o Senhor vem da parte de Deus. Certeza que vem da parte de Deus, porque pela lógica eu estou percebendo que o Senhor vem da parte de Deus. Eu usando a lógica, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus. O Senhor é um mestre, mas ele não está falando que ele se encontrou com Deus. Porque quando a Daia falou para mim que Jesus era Deus, eu vivi aquilo. Eu não entendi aquilo, eu vivi aquilo. E aí eu te convido a relembrar da sua e primeira experiência com Jesus. Onde foi, quando foi, que jeito que foi. E se é que você teve uma experiência com Jesus. Porque se você não teve essa experiência, tudo que nós estamos fazendo aqui não vale. Você está sendo usado, mas não vale para a sua conversão. Porque as nossas obras não nos salvarão. O que nos salvarão são as obras de Deus. Pelo próprio Deus. Que nós precisamos ter uma experiência. Com quem nós precisamos ter uma experiência? E olha só. Jesus vai falar 2 vezes verdade. Por que ele fala aqui em verdade, em verdade? Ele fala 2 vezes em verdade, em verdade. Ele está falando assim, tanto pela lógica, quanto pela ontologia. Tanto pelo aquilo que o discurso fala, quanto pelo aquilo que de fato é. Em verdade, em verdade. Eu vos digo, eu te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí o Nicodemos, que é um baita de um orgulhoso, lembra que eu falei que nós precisamos nos colocar no lugar do Nicodemos aqui. Ele vai achar muito esquisito, porque ele vai dizer, como pode um homem sendo já velho, nascer sendo já velho, poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Olha como ele é materialista.
Jesus falou de nascer, ele acha que deve estar relacionado à ginecologia. Porque para ele só existe o corpo. Por quê? Porque independente se ele acreditava em Deus ou não, ou se ele fingia que ele acreditava em Deus, se ele era fariseu, se ele conhecia a religião, ele não tinha tido uma experiência com Deus de verdade. Ele só tinha tido uma experiência materialista com as realidades divinas. Ou seja, ele só tinha visto Deus de fora, não Deus de dentro, daqui de dentro. Ele não tinha entrado no coração de Jesus. Ele tinha tido uma experiência externa. E tomemos cuidado, porque muitas vezes nós podemos estar acreditando numa experiência externa com Jesus. Nós não temos entrado no coração dele. Isso é muito grave. É isso que me fez hoje aqui me emocionar lendo essa passagem. Eu comecei a ler e eu falei, Nicodemos. Perdi tempo de novo na minha vida, sendo um Nicodemos. Que viveu intensamente, profundamente, radicalmente e externamente as coisas de Deus. Mas não radicalmente, profundamente, internamente as coisas de Deus. Manda para o inferno essa ideia do exterior. Vamos sair do exterior, porque exterior e superfície é a mesma coisa. Quem está no exterior de uma lagoa está no mesmo nível da superfície. O que nós precisamos? Precisamos afundar, descobrir o que tem lá no fundo. Mas para isso vai ter que se molhar. A outra experiência que eu convidava as meninas a fazer, eu falei, vocês conhecem o Rio Amazonas? Talvez vocês saibam até quantos metros tem o Rio Amazonas, aonde ele começa, até onde ele vai. E elas falam, realmente, a gente conhece o Rio Amazonas. Como um ribeirinho do Rio Amazonas? Não. Conhecemos o Rio Amazonas como uma figura num livro. Conhecemos Jesus como uma imagem, conhecemos Jesus como um mito, mas não de dentro do coração dele. É diferente. E para entrar aqui dentro, não adianta saber nada. O que você sabe não vale de nada. E para que servem as coisas que a gente sabe então? Nós deveríamos falar assim para responder isso. Depende. Para as coisas importantes, não serve para nada. Mas para a coisa mais importante, que é essa entrada aqui dentro, aí não serve para nada mesmo. Continuando. Aí Jesus responde, né? Aí como ele acabou com o jovem rico, ele vai começar a acabar com Nicodemos aqui. E deixemos-nos acabar por Jesus, né? Deixa ele acabar com o seu orgulho, deixa ele acabar com o seu exteriorismo, né? E faz que nem eu aqui, chora mesmo, chora seus pecados, porque o que eu estava chorando aqui é os meus pecados. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu acho que aqui Nicodemos, se ele tivesse um pingo de vergonha na cara, ele já começou a entender mais profundamente. Não sei se ele entendeu, porque o Evangelho não vai falar da resposta de Nicodemos. Se ele se tornou um santo, ele poderia ter se tornado um santo diante de uma situação dessa. Porque Jesus explicou tintim por tintim o que ele tinha que fazer, né? E aí ele diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Gente, o que é água? Água é sempre no Evangelho símbolo da fé. Ou seja, o que é a fé? A fé é um ato da razão, certo? Então, pela lógica, nós podemos encontrar Jesus, certo? É a mesma razão, certo? Não. A razão
humana, ela é usada pela lógica e é usada para a fé também. E é isso que confunde. Às vezes, a gente acha que entendeu, mas a gente entendeu só com a lógica. A gente não entendeu com a fé. Não sei se você já teve essa experiência. Uma situação que você acreditava que Deus fosse conduzir de um jeito, porque pela lógica era para ser desse jeito. Eu pedi muitas vezes desse jeito e era para acontecer desse jeito. Por quê? Porque Jesus falou, se pedir eu vou receber. Eu pedi, eu esperava receber. Pela lógica eu ia receber isso que eu pedi. Pela lógica. Mas não é isso que Jesus está falando. Isso não é da água. Não é coisa da água, não é coisa da fé. A fé não é assim. A fé você precisa estar aberto, inclusive, sem saber aonde a coisa vai dar. Você está disposto a ir com Jesus, mesmo sem saber onde você vai parar? Porque se você quiser determinar muito onde você vai parar, esquece. Não adianta ficar arrumando a rede, pescando peixe. Tem que largar as redes. Não adianta querer ficar com o papai, tem que largar o papai. Não adianta querer ficar cuidando tanto do seu trabalho, tem que deixar o trabalho para seguir Jesus. Então é para abandonar tudo mesmo, Vinícius? Vamos passar fome? Você já está usando a lógica de novo. Nós estamos falando de um mistério. Nascer da água e do Espírito é um mistério que se vive entrando aqui dentro. Entrando, você vive esse mistério por uma experiência que você tem que entrar aqui dentro. E isso é nascer do Espírito. Por quê? Porque o que nasceu da carne é carne. Ou seja, pela lógica é isso daí mesmo. Pela lógica vai ser isso daí, mas não é lógica. Com o Evangelho não é lógica. Não te admires de eu haver dito, vós deveis nascer de novo. Aqui é forte essa palavra. O vento sopra onde quer. E ouves o seu ruído. Qual que é a palavra que Jesus vai usar agora? Mas, qual que é a palavra? Não sabes. Qual que era a palavra que Nicodemos usou antes? Sabemos. Nicodemos falando, sabemos que vens de Deus. E Jesus termina falando o que para ele? Não sabes. Quando você falar para alguém, ou para Jesus, esta expressão tão nociva para a sua alma, eu sei, tomara Deus que Jesus, do alto da direita de Deus Pai, mande uma graça especial e faça você entender que você não sabe. Eu sei, não sabe. Eu sei, não sabe. Você acha que você sabe, mas você não sabe. Entra aqui no coração que aí você vai saber. É saber aqui. Com o quê? Com a lógica? Não. Com as suas próprias pernas. Andando em direção a Ele. Essa foi a experiência que eu tive lá que eu falei. Que a Daia, falei da Kelly, depois da pregação da Kelly. Mais uma vez, obrigado. Me levou e mostrou Jesus. O que aconteceu ali? Ela não usou a lógica. Ela só falou, Ele é Deus. E aquela palavrinha fez com que eu entrasse ali dentro. E entendesse dali de dentro. E é por isso que eu estou aqui. E aí Jesus fala, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Quer dizer, você acha que você sabe o que vai acontecer com você? Você acha que você sabe o que tem que acontecer com o aluno? Você acha que você sabe o que tem que acontecer na sua família? Você acha que você sabe o que tem que acontecer com o seu corpo? Você acha que você sabe muita coisa? Você não sabe. Mas é como o vento. Aí ele convida, olha só, Jesus convidando a experiência. Lembra do vento?
Você lembra do barulho do vento? Você sabe de onde ele vem, para onde ele vai? E assim sou eu. Assim é o Espírito. Assim é o reino do Espírito. Agora quem está na carne é carne. Quem está no Espírito é Espírito. Quem está no Espírito não sabe para onde vem, não sabe para onde vai. E você toda hora, eu sei, eu sei, eu sei. Arrogante, mimado. Que não entra no coração de Jesus porque fica, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei porque eu já li. Eu sei porque eu já fui. Eu sei porque eu já estou há muito tempo aqui. Você não sabe nem o vento para onde vai e para onde vem. Você só ouve o ruído. Quer dizer, que quando Jesus fala, você só ouve o ruído, ele está falando assim, você só tem uma notícia. É uma notícia de Deus. Mas para você entrar no coração de Deus, não basta você ter uma notícia. Você tem que entrar de fato. Você precisa fazer parte da notícia. Né? E aí, para terminar, né? Perguntou-lhe Nicodemos, como isso pode acontecer? A última tentativa de saber o como. O que vai acontecer com seu filho? Com a sua filha? Você sabe? Não me vem falar que você sabe. Depois dessa, né? O que você pode fazer por ele? Por ela? Fazer o que a Daia fez para mim. Jesus é Deus. E aí você não sabe da onde vem para onde vai. Que dificuldade, né? Nós, como pais que amamos nossos filhos, a gente queria determinar o rumo da vida dos nossos filhos. Né? Determinar. Quer dizer, pôr limites, limitar, para ele só andar naquele caminhozinho. Mas a gente não sabe. E de nós sabemos? E aí Jesus, como isso pode acontecer? Nicodemos, como isso pode acontecer? E respondeu-lhe Jesus. Aí que Jesus tira sarro mesmo. És o mestre de Israel e ignoras essas coisas. Aqui ele acabou, o Nicodemos. Checkmate. Ele era um notável. E ele termina como um ignorante. De notável a ignorante. Tomara a Deus que nós sejamos esses. Que diante de Deus nos coloquemos como ignorantes. O que é o ignorante? Ignoses. Conhecimento, gnoses, conhecimento. Quer dizer, não sabe. Não sabe. Para a gente poder aproveitar essa grande graça desse livro, né, que é a alma de todo apostolado, tem muita coisa aqui, acho que até o final do ano dá para usar bastante trechos, né? E olha que interessante, de quem que ele falou aqui? O professor. O professor sem vida interior. Tomara a Deus que ninguém daqui se encaixe nessa situação. O professor sem vida interior. Mas o que acontece com o professor sem vida interior? Julga ter cumprido o seu dever, cingindo-se exclusivamente ao programa letivo. Cumpriu o currículo? Parabéns. Você continua sendo ignorante. Ah, mas o currículo. Você falou aí 3 anos de currículo nas formações. E depois desses 3 anos está falando que não serve para nada. Currículo é a parte lógica. Mas o mais importante é entrar aqui. Se tiver vida interior, uma frase que lhe escape dos lábios, uma comoção que se espelhe no rosto, um gesto expressivo, a sua natureza de fazer o sinal da cruz, de dizer uma oração antes ou depois da aula,
mesmo que seja de matemática, podem ser mais eficazes do que um sermão inteiro. Se o professor tiver vida interior e ele fizer o sinal da cruz, ele pode fazer muito mais bem do que ensinar um ano de matemática. Do que valem as ciências? Vale muito, né? Até você não está na beira da morte. Se você estiver na beira da morte, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, haverá o quê? Confusão e mais confusão. Na beira da morte, o sentimento que nós temos não é eu sei. Não, eu não sei mais de nada agora. E tudo que eu sei não serve mais para nada. O que eu faço agora? Na beira da morte, tudo que nós soubermos não vai valer de nada. Tudo que nós tivermos feito não vai valer de nada. Tudo que nós tivermos de dinheiro, nossos livros lidos, tudo não vai valer de nada, porque na beira da morte é você e Deus. E o que você vai saber mais que Ele? Tomara a Deus que na beira da morte nós tenhamos essa experiência. Jesus é Deus. E basta. E agora eu quero entrar aí dentro desse coração, para sempre. Muito, muito, muito significativo esse trecho aqui. Para mim, ele é uma exortação de que todo HTP desse ano vai ter que ser dedicado à Sagrada Escritura. Quem concorda diz amém. Amém. Para encerrar, aqui tem 4 vezes escrito Padre Maurício. É porque bate, as coisas que eu vejo aqui bate com ele. Quem já conheceu sabe. Na verdade, João não fez milagre algum. Isso está em João 10, 41. Quem disse é Jesus. Sem fazer milagres, João Batista atraía as multidões. Olha que forte isso. A gente quer fazer muita coisa para atrair, certo? Mas nós não precisamos fazer muita coisa para atrair. Nós vamos só ter vida interior, entrar no coração de Jesus. A voz do santo Curadars era fraca, mas para se fazer ouvir pela multidão, mas a sua simples vista subjugava completamente e convertia os assistentes que viam nele uma custódia viva de Deus. Alguém perguntou a um advogado o que vira em Ars, e ele respondeu: vi Deus num homem. Meu Deus! As pessoas vão poder falar isso da gente? Um dia? Né? Kelly, Carol, Jaqueline, Marcela, Didi, Priscila, por aí vai. A Didi, eu via Deus nela. Como que faz pra gente fazer isso, gente? Como que faz então pra gente, para as pessoas olhar pra gente e ver Deus? Você quer saber? Como que faz? Porque eu quero isso. Aí eu pergunto, por que você quer? Porque a meditação que eu tive aqui foi, por que eu quero crescer em graça? Quem quer crescer em graça? Todo mundo. Mas por quê? Porque quero a fonte da graça ou porque quero crescer em relação ao outro? Porque eu quero parecer mais de Deus do que o outro. Quer dizer, aí você já caiu de novo no pecado do orgulho. Até mesmo essa ânsia de entrar no coração de Jesus pode ser a ânsia de quem quer entrar primeiro. Porque só quer chegar lá primeiro, porque só quer crescer mais que os outros. Não, que nós sejamos o último. E aí vem a ladainha da humildade. Que nós queiramos ser o último. Por quê? Esta é a condição para conseguir entrar aqui. Jesus não deixa entrar aqui o coração orgulhoso. Não entra por aqui. Não entra nessa brecha aqui, esse lado aberto. Não passa. Por quê? Porque o orgulhoso está inchado. Inchado. Não é inflamado, é inchado.
seja-nos permitido resumir tudo por meio do seguinte exemplo físico. Uma pessoa que lida com a eletricidade fica por vezes carregada de um fluido poderoso. Se alguém lhe toca, recebe uma descarga que o faz estremecer. Assim acontece com o homem interior. Uma vez desapegado das criaturas, estabelece-se entre Jesus e ele uma corrente contínua. As pessoas têm que olhar para você e tomar um choque de Deus. As pessoas têm que tocar em vocês e receber uma descarga de amor. O apóstolo torna-se um acumulador de vida sobrenatural que condensa em si o fluido divino. As suas palavras e atos tornam-se então eflúvios dessa força que derruba obstáculos, obtém conversões e aumenta o fervor. Quanto mais virtudes teologais, quanto mais fé, esperança e caridade existirem num coração, tanto mais esses eflúvios ajudarão a fazê-la nascer nas almas dos outros. Ou seja, como que eu faço para o meu aluno se converter? Como que eu faço para esse fé da mãe fazer o que ele tem que fazer? Faça você, fé da mãe, o que você tem que fazer. Entra no coração de Jesus, você vai ver se você não consegue arrastar esses coitados junto com você. Esses que são menos coitados que nós. Essa deve ser a nossa preocupação a sair daqui hoje. Gente, amanhã a gente vai na missa. Amanhã a gente vai receber Jesus na Eucaristia. Ele vai, aí não é nem nós que vai entrar dentro dele, é ele que vai entrar dentro da gente. Hora que você estiver sentindo aquele gostinho de pão, lembra disso. Que aquele gostinho de pão que você vai sentir amanhã, te lembre de quem é Deus, capaz de entrar dentro de você pela sua boca. Você precisa entrar dentro do coração dele e ele vai entrar dentro da sua boca amanhã. São Pedro, Julião e Mar, ele sugere que nós deixemos Jesus, na partícula, se dissolver na boca. Enquanto ele estiver ali na nossa língua, que nós aproveitemos e peçamos, Senhor, santificas onde estás. O que quer dizer isso? Santifica. Pode ser um instrumento de morte isso daqui. Onde a morte que haja vida. A vida vai repousar sobre esse instrumento mortífero, que pode ser a nossa língua. E se isso acontecer, já vai ser uma grande graça, mas ele não vai ficar ali. Ele vai tocar esse instrumento de morte, que pode ser a nossa língua. E aí ele vai lá para o coração. E aí o que importa é o que está no coração, o que importa é o que sai do coração. E se ele estiver lá dentro, ele vai sair lá de dentro e vai para o outro. E aí essa língua que um dia foi instrumento de morte, agora ela pode anunciar a vida. Amanhã, falta pouco. Marca aí os segundos que faltam para Deus entrar e repousar na sua língua. A presença de Deus nele, no apóstolo que irradia a fé, patenteia-se às pessoas que o ouvem. A exemplo de São Bernardo, o apóstolo consegue ficar interiormente isolado das pessoas. Mas logo se percebe que ele não está só. Gente, olha que forte isso. Você está isolado das pessoas, mas não está só. O Padre Maurício falou que uma vez ele ficou sabendo de um bairro em São Paulo que não podia, estava proibido de ser construída igreja. Era um bairro que não admitia a construção de uma igreja. E aí nós falamos, nossa, padre, que triste. Falou, gente, não importa.
Porque o católico, onde ele vai, ele leva Jesus. Não precisa nem ter igreja. Nossa. Mas porque nós podemos dizer isso? Onde nós vamos, nós levamos Jesus? Olha só, o apóstolo consegue ficar interiormente isolado das outras pessoas, mas logo se percebe que ele não está só. Tem no coração, olha que lindo isso, tem no coração um hóspede misterioso, com o qual conversa a cada momento, e quando fala, segue seus conselhos. Sente-se que é sustentado e guiado por esse hóspede, e que as palavras da sua boca são o eco fiel que pronuncia este verbo interior. Se alguém fale palavras de Deus. Então, a lógica e a força dos argumentos manifestam-se menos do que o próprio verbo interior a falar por meio da sua criatura. A lógica, menos lógica, mais graça, menos lógica, mais graça. É isso o que Jesus ensinou para Nicodemos. As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Influência profunda e duradoura, muitíssimo mais profunda que a admiração superficial ou a devoção passageira que o homem sem espírito interior pode excitar. E pode levar o auditório a dizer: isto é verdadeiro e interessante. É isso que eu espero ter feito aqui hoje. Que Deus, tendo usado dessas minhas palavras, tenha feito isso no coração de vocês. O Vinícius falou palavras interessantes. Não, isso aí não serve para nada. O Vinícius falou palavras verdadeiras. É isso que importa. Né? A verdade é diferente do que uma verdade interessante. A verdade é diferente de uma verdade interessante. Muitas vezes, quando a gente fica muito exterior, sem vida interior, a gente só fala coisas interessantes. Interessantes é o quê? Discovery Channel. É interessante. Mas é esse aqui que nós precisamos, né? Discover. Descobrir o que está aqui dentro. Descobrir o que está aqui dentro. Esse é o verdadeiro discovery. O general Miribel ia, por vezes, conversar com o humilde frade São João Maria Vianney e comprazia-se em dizer: venho retemperar a minha fé. Ele ia lá, igual eu falei para a Daya, de vez em quando vamos lá no padre. Para quê? Só para retemperar a minha fé. Por quê? Porque é um homem de Deus. Um homem que vive interiormente. E eu quero ser assim também. E eu acredito que todo mundo quer ser assim. E é isso. É isso. Foi dito muito e já é noite. Nós não vamos nos agitar aqui. Mas nesse momento que eu pedi para eles cantar uma música, né? Não sei nem que música eles vão cantar. Mas é uma música para a gente falar com Jesus. Eu pedi isso para eles. Uma música para falar com Jesus. Aí a gente olha aqui para Jesus e vamos falar com Ele. Tem uma experiência. Gente. Essa imagem é de Jesus. Vamos falar com Ele. Ele está aqui. Mas o que importa é o coração dele. Né? Então vamos cantar música, olhar para Ele. Quem quiser cantar, canta. Quem quiser rezar, reza. Se alguém quiser conduzir uma oração, conduz. Mas vamos ter uma experiência pessoal com Jesus agora. Aproveita.
Quem acha que Nossa Senhora merece uma também, diga amém. Vamos cantar uma para Nossa Senhora também.
a graça de conhecer Teu Filho. Ó Santíssima Virgem Maria, que o vosso doce coração seja o nosso. Que pelo vosso coração imaculado nós possamos entrar no coração sagrado de Jesus, onde não há mal, onde não há pecado, onde não há ódio, no sagrado coração de Jesus. Ó Santíssima Virgem Maria, pelo poder do vosso imaculado coração, entroniza-nos dentro do sagrado coração do vosso Filho Jesus. De verdade, ó Virgem Maria, recebe estes corações que hoje verdadeiramente querem entrar, humildes, contritos, no coração de vosso Filho Jesus. E dentro do coração de Jesus, ó Virgem Maria, opera mesmo como médica, como mãe, os nossos corações. Retira dos nossos corações o câncer do pecado, o câncer da desconfiança, o câncer da prepotência, o câncer da covardia. Dentro do coração de Jesus em chamas, cicatriza, cauteriza estas feridas que hoje chegam aqui, dentro deste coração. Cauteriza, ó Senhor, com o fogo do Teu amor, nossas feridas, hoje aqui dentro do vosso coração, Senhor. Estes corações que hoje adentram o vosso, precisam da Tua cura, Senhor, do Teu cuidado, para amar mais graça. Nós pedimos mais graça, deixamos a lógica de fora, deixamos a nossa inteligência de fora, Jesus. Deixamos o que é exterior para o exterior. E queremos do fundo do coração, Senhor, interior com o interior aqui dentro. De dentro do nosso para dentro do vosso, Senhor. Os nossos corações hoje, aqui dentro. E guarda-nos aqui dentro. Guarda-nos, ó Virgem Maria, dentro do vosso coração. Guarda-nos das insídias do demônio. Guarda-nos das tentações dos nossos afazeres, das tentações das nossas angústias, das tentações das nossas tristezas que nos atraem para fora. Não nos permita, ó Virgem Maria, que nós saiamos, mas sim aprofunda mais dentro do coração de Jesus, e assim mais dentro de nós mesmos. Queremos ser mais interiores. Vida interior, Senhor, é o que nós pedimos. Dai-nos uma vida interior, de fato, em verdade, uma vida interior. Dai-nos, Senhor, como disseste na palavra, nascer de novo. Dai-nos, Senhor, como disseste na palavra, nascer da água e do Espírito. Não a carne. Não queremos a carne desse mundo. Queremos, Senhor, a Tua carne. Dai-nos, Senhor, a Tua carne, que é verdadeira comida, que é verdadeira bebida. Dai-nos, Senhor, de comer a Tua carne nesta Santa Missa que se aproxima, Senhor. Que grande graça! A fornalha está acesa. A fornalha está se acendendo. Durante esta madrugada, esta fornalha vai pegar mais fogo. Durante esta madrugada e ao amanhecer, o fogo estará mais forte. E nós vamos entrar nesta fornalha. E esta fornalha vai nos consumir à medida que nós entremos. E esta fornalha,
que é a Santa Missa. Curará as feridas, alimentará, trará fé, esperança, caridade, porque receberemos o sacramento do amor. O amor virá em nossa língua, pela nossa boca, ao nosso coração, e aí será coração com coração. Dentro do coração de Jesus não haverá mais nódoa do pecado, não haverá mais cheiro do pecado, não haverá insídia diabólica, haverá coração com coração, a carne de Deus, que é a fé, a esperança e a caridade. Isso é Espírito, isso é nascer do Espírito, não é exterior. Não estamos falando de rito, não estamos falando de postura, não estamos falando de roupas, nós estamos falando do que há dentro, não estamos falando do que há fora, nós estamos falando do que há dentro do coração de Jesus, que é amor e amor, o nosso amor com o amor dele, o amor dele sendo nosso. Dai-nos deste amor, Senhor, dai-nos de beber desta água, dai-nos de comer desta comida, é verdadeira comida, é verdadeira bebida. Ó Espírito Santo de Deus, que habitastes na Virgem Maria, que através da intercessão de Nossa Senhora possamos viver essa experiência de nascer da novo, da água do Espírito, para que rompa dentro de nós a impede de viver essa presença do Espírito. Ó doce hóspede da alma, tu que tocas as profundezas do mais profundo do ser, inunda todo o nosso ser, trazendo vida, aonde existe morte, trazendo sentido a cada um de nós, para entrarmos no coração de Jesus. Ó Espírito Santo, eu quero entrar no coração de Jesus. Eu quero estar em tua presença, ó Espírito. Umpe o nosso interior. Vai nos áreas no qual nós nem conhecemos e sabemos. E enche todo o nosso ser com a tua presença. Ó amigo fiel, ó força da alma, aquele que mergulha o coração de Deus, vem o Espírito Santo sobre esta lugar, vem sobre cada professor, vem sobre cada um que pertence a essa escola. Não queremos mais ser velhos, mas queremos ser novos, dar pelo Espírito, mover pelo Espírito, andar pelo Espírito, queremos olhar pelo Espírito Santo, ouvir pelo Espírito Santo, falar da presença do Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, nós pedimos esta graça neste momento, que derrama sobre nós um novo reavivamento, uma nova unção dentro dessa escola, ó Senhor, rompendo todos os grilhões que seguram essa escola
acontece com aquele que nasceu do Espírito. Vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 quebra a barreira do superficial, Espírito Santo, fazei a gente ir águas mais profundas nessa noite, a partir de toda a inspiração dada ao Vinícius hoje. Conduz a nossa alma, Espírito Santo, e tira a gente da superficialidade, quebra toda a barreira que há no nosso olhar, no nosso ouvir, no nosso sentir, Espírito Santo. Leva, Espírito Santo, a cada um de nós numa experiência profunda, não por palavras, mas que a alma sinta o teu tocar, Espírito Santo. Assim como conduziu João Batista, os apóstolos e os santos e santas de Deus. Vem, Espírito Santo. Nós damos livre-arbítrio hoje, Espírito Santo. Conduz ao nosso pensar, conduz ao nosso sentir, conduz a nossa vida toda, Espírito Santo. Faça nova todas as coisas. Quebra e faz de novo, Espírito Santo. Todos os conceitos, todas as metodologias. Nós sabemos que muitos homens e mulheres, Senhor, ficaram barrados naquilo que entendiam, que sabiam. Por isso, conduz a nossa vida, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Ouve, Senhor, de nós todo o nosso orgulho, tudo aquilo que nos aprisiona, Senhor, e nos segura de estar em tua presença. Vai tirando, Senhor, toda a inquietação do nosso coração, todas as preocupações exageradas, a falta de confiança em Ti, Senhor. Nós pedimos esta graça, Senhor, vai rompendo as nossas cadeias, vai rompendo, Senhor, e nos enchendo com o Teu Espírito Santo. Nós pedimos esta graça. Nós queremos nascer de novo, Senhor, com a mentalidade nova que vem do Espírito, com a inteligência nova que vem do Espírito. Nós clamamos esta graça. Vem, Senhor Jesus, derrama sobre nós nesta noite o Teu Espírito Santo mais profundo da nossa alma. Vai tirando, Senhor, toda a dor de cabeça, tudo aquilo que impede de dormir, Senhor, nós pedimos esta graça. Visita toda ansiedade, Senhor, nós clamamos agora. Vai rompendo, Senhor, e voltando, Senhor, com o teu emocional, na graça do Teu Espírito Santo. Que todo o cansaço físico, Senhor, possa ser tirado na graça do Teu Espírito Santo. Nós clamamos esta graça. Todo medo de nascer de novo, Senhor, todo receio de nascer de novo, nós clamamos aqui. Dai o fogo abrasador e a confiança em Ti, Senhor, e a necessidade, o desejo de nascer de novo. Da água e do Espírito. Não dá mais para voltar atrás. Dá para seguir, sempre seguir na presença do Espírito Santo. Não queira voltar para trás. Caminha para frente. Caminha pela graça do Espírito Santo. Caminha na presença do Espírito Santo. Ele nos soube, Ele nos tem, Ele que fortalece a sua alma, a minha alma. Ele que refaz todas as coisas, Ele que refaz essas coisas, Ele que sustenta esse lugar, Ele que conduz cada trabalho, Ele que respira cada atividade. É a presença
naquele momento que o Espírito Santo veio e eles falaram, eles profetizaram, que não seja hoje, mas a partir de hoje, quebra toda a dureza do nosso coração, que sejamos como folhinhas nas tuas mãos, Jesus, que vai, é isso, nós não sabemos para onde nós vamos, mas é o Senhor que sopra com o teu Espírito, e para isso a gente depende da tua graça. Quebra a dureza, quebra os conceitos, Senhor, não porque nós merecemos, mas é porque atrás de nós vem um monte de gente que precisa. Essas crianças precisam de pessoas inflamadas, cheias do Espírito Santo. Nós precisamos exalar Deus como o Vini pregava aqui, e que unção, que atmosfera a gente vivia nessa pregação. E é por aqueles que estão atrás de nós, Jesus, quebra, meu Senhor, quebra a gente no meio, Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Importante essa quebra da barreira do nosso coração, porque Jesus está pedindo que não só nós entremos nesse coração, mas que nós levemos cada um dos nossos, daqueles que vêm, dos nossos amigos, dessas famílias, que nós possamos agora entronizar nesse coração. Recebe Os nossos amigos. Recebe cada um, Senhor, eu entronizo no teu sagrado coração hoje, tudo que eles trazem, Senhor, na vida do coração deles, Senhor, eu entronizo cada um. Essas lindas náuseas, eu coloco elas tudo Mãe, no teu sagrado coração. Inunda, Senhor, que elas sejam sim, Senhor Jesus, inundadas, Senhor. Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por o Senhor preparou essa palavra, nesses momentos. Louvado e bendito seja. Obrigada por permitir. Senhor, me dá uma imagem, um momento que rezava, um barril cheio d'água. E ele tocava essa água transbordava e se tornava vinho. E ele dizia: eis o vinho que dá vida. E o barril ele quebrava. E esse vinho inundava todo esse lugar. E eu pedi discernimento ao Senhor. E o Senhor colocava no meu coração que esse vinho novo da água do Espírito, ele tem que transbordar aqueles que estão à nossa volta, encher a cada um de nós a ponto de transbordar e atingir todos aqueles que estão à nossa volta. O Espírito não é só para você e para mim.
Então eu não ia ler esse trecho, pulei, e aí a Jaque falou, nunca se pregou tanto e se escreveram tantos tratados como nos nossos dias. No entanto, a fé está a esmorecer na grande maioria das almas. Muitas vezes, aqueles que têm a missão de ensinar só veem no ato de fé um ato da inteligência, quando ele depende também da vontade. Esquecem-se de que crer é um dom sobrenatural e que há um abismo entre a percepção dos motivos de credibilidade e o ato definitivo de fé. Só Deus e a boa vontade daquele que é ensinado logram preencher esse abismo, mas a santidade daquele que ensina ajuda a preencher tal abismo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre